Andrew Garfield voltará no futuro e não, ele não vai estar sozinho, Emma Stone também pode estar junto com ele. Quem confirma isso é um insider e hoje a gente vai ver se isso é realmente possível e como a Sony poderia fazer algo desse tipo. Já chega então nesse vídeo deixando seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso você for novo aqui e se liga que a frase-chave foi pra vocês elaborarem comentários bem divertidos aqui embaixo, vai ser "Você é espetacular". É isso aí, comentem isso aqui embaixo que eu vou tentar deixar pra vocês o máximo de coraçãozinho que eu conseguir, demorou? Mas e aí, já fizeram isso? Então bora pro vídeo. É isso aí, pessoal, Spider-Man No Way Home, cara, mal saiu e a galera já quer ver os outros Homens-Aranhas de volta, né? A gente tá vendo muitos rumores envolvendo um espetacular Homem-Aranha 3, um Homem-Aranha 4, e graças a isso, né, a gente fica se perguntando muito, cara, será que a Sony realmente vai querer dar continuidade a esses projetos solos com esses outros Homens-Aranha, esses outros Peter Parkers? Será que isso, por acaso, ia deixar o público geral, né, não a gente que é nerd, que entende esse contexto de multiverso e tudo mais, um pouquinho confuso? Esse público, será que entenderia que, cara, esse Homem-Aranha do Andrew é o Peter Parker, só que ele não é o do Sam, ele é o do universo da Sony. Esse aqui é o Tobey, mas ele tá em outro universo. Será que a galera ia entender isso tudo? Bom, pessoal, eu imagino que sim, bem explicadinho, dá pra entender. Mas querendo ou não, né, pessoal, isso é uma discussão que vale muito a pena sim ser feita, porque a gente olha para as histórias desses Homens-Aranhas e olha, tipo, pô, eu acho que não tá finalizada, né? Em Espetacular Homem-Aranha 2, a gente viu que, cara, depois da morte da Gwen, o Peter do Andrew ficou um pouquinho, pô, depressivo e tudo mais, e depois ele voltou a ser o Homem-Aranha. Só que uma frase que o Peter 3, né, acaba dizendo lá em No Way Home, deixa um pouquinho obscuro todo esse cenário na qual ele retorna como Homem-Aranha. Afinal, o Peter do Andrew disse que quando a Gwen morreu, ele se tornou um Homem-Aranha vingativo, ou seja, ele voltou como Homem-Aranha lá em Espetacular 2, só que ele não voltou da forma que ele era antes. Tanto é que ele mesmo diz que ele não tem mais tempo para as coisas do Peter Parker, que ele é full Homem-Aranha, ele sempre é o Homem-Aranha, ele não vive mais a vida dele como Peter. Já com o Tobey é um pouquinho diferente, né? A gente não tem tantos detalhes do que aconteceu depois de Homem-Aranha 3, mas, cara, aparentemente a vida dele seguiu normal, ele tá com a Mary Jane, apesar de ser complicado um pouquinho, ele ainda tá com ela, mas naquele universo a gente não sabe tanta coisa, ou seja, existem brechas que, cara, é possível explorar. Tanto é que em uma entrevista recente, os diretores de Spider-Man No Way Home, eles falaram que o Tobey Maguire, ele não quis que falassem tanta coisa a respeito do que aconteceu no universo dele. Ou seja, tem muita gente olhando pra isso e falando, cara, será que isso daí não é uma deixa que o próprio ator, junto com a Sony, quis deixar para eles explorarem o Homem-Aranha 4? Bom, é possível, pessoal. Só que recentemente a gente teve uma entrevista do Andrew com a Variety, que basicamente é uma entrevista na qual o Andrew grita pra Sony e fala, eu topo, me chama que eu vou. Basicamente ele falou isso. Quando foi perguntado pro Andrew nessa entrevista da Variety se ele toparia interpretar o Homem-Aranha no futuro, se liga só no que ele disse, abre aspas. Sim, estou definitivamente aberto para isso se parecer certo. Peter e o Homem-Aranha, esses personagens são tudo sobre serviço para um bem maior e para todos. Ele é um menino de classe trabalhadora do Queens que conhece a luta e a perda e é profundamente empático. Eu tentaria retomar a estrutura ética do Peter Parker. Se houvesse uma oportunidade de voltar e contar mais dessa história, eu teria que me sentir muito mais seguro de mim mesmo. Ou seja, Sony, o sim tá aí. É só você chegar com o convite, entendeu? Só que, agora, pessoal, a gente teve um insider que, cara, ele tem sim muita credibilidade. Não é um Daniel RPK da vida, né? Porque se fosse o Daniel RPK, eu já estaria nesse vídeo falando, mano, tá tudo certo, vai acontecer. Só que, apesar de não ser o Daniel RPK, é um insider que sim, possui uma certa credibilidade porque ele acertou muitas coisas a respeito de Spider-Man No Way Home. E eu tô falando do insider My Time to Chile Hello. Esse insider, pessoal, só pra vocês terem uma ideia, foi o responsável por grandes vazamentos de Spider-Man No Way Home. Esse insider foi um dos poucos que chegou a comentar sobre a morte da Tia May em No Way Home e, se eu não me engano, ele foi o único insider que falou que a vinda do Homem-Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, quem ia fazer ela seria o Ned Leeds. É isso aí, pessoal, meses antes do filme ter sido lançado, já tava esse insider falando quem vai trazer o Tobey Maguire e o Andrew Garfield é o Ned Leeds. E todo mundo olhava e falava, que, cara, qual sentido? Não faz nenhum sentido, isso vai ser o Doutor Estranho e tudo mais. E, pelo visto, né, ele acertou. E agora, pessoal, ele veio com mais uma bomba no Twitter. O insider foi no seu Twitter e lançou a seguinte: Andrew Garfield vai voltar. Só mandou essa, pessoal, e depois passou algumas horas e ele falou o seguinte: e não é só o Andrew, também querem Emma Stone de volta. Essa publicação do Insider, pessoal, veio de 2 a 3 dias depois da entrevista que o Andrew Garfield deu para a Variety, falando, jogando verde com a Sony, né, falando, pô, eu topo sim, hein, pô, eu topo. Então, pessoal, a gente pode suspeitar que talvez houve alguma espécie de contato com isso, já estão bolando alguma coisa, ou que talvez essa conversa já tá rolando há muito tempo e agora que tá falando, né, afinal, agora que todo mundo tá falando do Andrew Garfield.
Então, pessoal, beleza, o Insider vai e joga essa bomba, né, fala, Andrew Garfield e Emma Stone estão voltando, ele basicamente afirma isso, mas agora a pergunta é, será que eles estão fazendo então um Espetacular 3? Porque se eles estão fazendo um Espetacular 3, eu não imagino a Gwen Stacy aparecendo nesse filme, porque, bom, a Gwen Stacy morreu em Espetacular 2, então ela não tem como aparecer em Espetacular 3, a não ser, é claro, que, pô, Espetacular 3 trabalha com multiverso e tudo mais. Eu já disse isso em outros vídeos e eu acho muito mais lógico trabalhar o Homem-Aranha do Andrew em outros filmes que vão ter dentro do universo da Sony. Morbius, Kraven, o Caçador, o próprio Venom 3, que o Daniel RPK veio ao público e falou que vai trabalhar com o multiverso, que teremos uma luta contra o Homem-Aranha. Então a gente vê que as peças já começam a se encaixar, né? Tá lá o Daniel RPK falando que Venom 3 vai trabalhar com o multiverso e que teremos uma luta do Homem-Aranha contra o Venom. O Daniel RPK não fala qual é a versão do Homem-Aranha, porque, bom, agora a gente não tem apenas um único Homem-Aranha existindo no multiverso, não, a gente tem vários, e o Venom junto com o Ed não tá no universo do UCM, tá lá no universo da Sony. O Venom tá sim no UCM, só que, bom, só aquela gotinha dele. Então mostrar uma luta do Venom contra o Homem-Aranha do Andrew Garfield é possível, e se Venom 3 realmente explorar o multiverso como o Daniel RPK falou, aí sim, pessoal, faria muito, mas muito sentido mesmo a gente ter o retorno da Emma Stone, e detalhe, de uma forma completamente diferente. Afinal, a gente não teria a Gwen Stacy apenas como, ah, eu sou a Gwen, a namoradinha do Peter. Não, nada disso. A gente teria a Emma Stone sendo a Spider-Gwen. Porque, pessoal, para pra pensar, agora a gente tem o Aranha-Verso. Ele tá sendo feito já tem um tempo. Se Venom 3 realmente for explorar o multiverso e tiver o Homem-Aranha do Andrew nesse filme, a possibilidade de explorar o multiverso contendo a Emma Stone como Spider-Gwen é totalmente possível. O multiverso abre a possibilidade de tudo, tipo, tudo mesmo acontecer. Vale lembrar, né, que nessa parte na qual o Insider fala de que a Emma Stone vai voltar e que querem a Emma Stone de volta, bom, ele não especifica qual é o projeto, né, se é um Espetacular 3, se é um outro projeto da Sony. Eu acho que seria sim interessante a gente ter um Espetacular 3. Pô, o Andrew Garfield merece sim um filme solo. Só que eu acho que a possibilidade disso rolar é um pouquinho difícil. Ver ele participando de outros projetos da Sony é mais provável na minha visão. E outra, pessoal, tava rolando rumores por aí que tanto a Emma Stone como a Kristen Dunst, elas iriam aparecer em Spider-Man No Way Home. Só que a Kristen Dunst, né, a Mary Jane, bom, por algum motivo ela não apareceu. Já a Emma Stone, né, na época tava grávida e tudo mais, então realmente não dava pra ela gravar. Mas a gente já viu, pessoal, que o Spider do Andrew, ele, pô, toda hora pensa na Gwen. A Gwen marcou ele de um jeito incrível, pessoal. E ele até mesmo cita a Emma Stone como Gwen Stacy nessa entrevista da Variety. Nessa entrevista da Variety, o Andrew Garfield comparou a MJ da Zendaya com a Gwen Stacy da Emma Stone. E ele diz que o espírito da Zendaya traz pra MJ algo tão sincero e puro e amoroso. E a Emma Stone trouxe um espírito único para a Gwen. Então, pessoal, a gente já viu que, cara, se a Sony quiser, dá pra fazer. Dá pra fazer, multiverso tá aí, dá pra rolar um monte de coisa. Então é aquele negócio, né? Vamos esperar pra ver o que rola, mas de verdade, Sony, você tá com a faca e o queijo na mão. Faz o bagulho, faz direitinho, dá um roteiro bom pra esse homem, que ele merece, tá bom? A única coisa que faltou pro Andrew Garfield lá em Espetacular foi um roteiro bom. Foi só isso. Deram um roteiro bom pra ele em No Way Home e ele roubou a cena. Então é isso, Sony, dá um roteiro bom pra esse cara e deixa ele fazer história, demorou? É claro que eu quero saber o que vocês acham disso. Vocês acham que isso pode realmente rolar? Emma Stone e Andrew Garfield voltando em projetos futuros, talvez até mesmo em um Espetacular 3? Quero saber a opinião e também as teorias de vocês, se isso realmente pode rolar, e se rolar, como é que pode acontecer. Se curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso for sua primeira vez aqui, e um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!